Vamos voltar nossa atenção para a palavra de Deus, Isaías capítulo 40, versículos de 1 a 5. Hoje, dia 14 de junho, dia especial lá em casa, 2 aniversários. Meu pai faz aniversário hoje, ele está com a gente. E a minha filha mais velha, Sofia, faz aniversário hoje também. Foi até interessante porque nós pensamos que ela ia nascer um pouquinho antes e meu pai foi lá em casa 22 anos atrás e falou, não, vai ser no dia do meu aniversário. E não deu outra, foi realmente, ela nasceu 6 da manhã do dia 14 de junho de 93. 93, uau. Já faz bastante tempo, 22 anos. É difícil para mim lembrar, pensar que eu tenho uma filha de 22 anos de idade, uau. Não é difícil por causa da idade, isso aí não me preocupa não, é difícil pensar que ela já é uma mulher, não é mais uma criança, porque o nosso filho a gente sempre pensa ele como criança, mas realmente ela não é mais, nenhuma das duas são, e fazer esse ajuste mental é interessante. Muito bem, Provérbios, a minha Bíblia abriu em Provérbios, mas é Isaías capítulo 40. Como já falamos quando introduzimos o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, os 39 primeiros capítulos têm a ver com o juízo de Deus sobre o pecado. Os próximos 27 têm a ver com a graça de Deus e a esperança que há em Deus. O capítulo 40, então, é o primeiro capítulo dessa segunda divisão, que representa o Novo Testamento. E é interessante notar que esses versículos que iniciam o capítulo 40 de Isaías são de fato citados no Novo Testamento, nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, João 1 citam Isaías 40. A palavra de Deus diz assim no versículo 1, o Senhor nosso Deus diz, consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão, os seus pecados foram perdoados, eles receberam de mim 2 vezes mais castigo do que os pecados que cometeram. Ao olharmos essa passagem, entendemos que ela obviamente não se refere ao tempo de Isaías, porque no tempo de Isaías, a escravidão ainda não tinha terminado. Os pecados ainda não tinham sido perdoados. O castigo pelo pecado, a dívida pelo pecado ainda não havia sido paga. Então, obviamente, Isaías se refere a um tempo futuro. Isaías está aqui apontando o povo de Deus para a vinda do Messias e o fim da nossa luta contra o pecado. E eu quero enfatizar isso. Terminou a escravidão, os pecados foram perdoados e a dívida do pecado foi paga. É o que Isaías anuncia, profetiza. E eu quero dizer, queridos, que isso se cumpriu na pessoa de Jesus. Isso se cumpriu na pessoa de Jesus. Isaías profetizava e apontava para algo que ainda não tinha acontecido, mas que iria acontecer. E isso de fato aconteceu na pessoa de Jesus. Em Jesus, a escravidão acabou. Em Jesus, os pecados foram perdoados. Em Jesus, a dívida foi paga. E ele deixou isso bem claro quando na cruz ele disse, está consumado, está terminado, está pago, ponto final. Eu acho que a igreja ainda, o povo de Deus em geral, ainda não se conscientizou da força dessa frase, das implicações dessa realidade. Queridos, para muitos crentes, o pecado é muito maior do que devia ser e o nosso Deus é menor do que ele na realidade é. Nós temos uma visão muito grande do pecado e muito pequena de Deus. Temos uma visão muito grande do inferno e muito pequena do céu. Uma visão muito grande da iniquidade e muito pequena do poder de Deus. Isaías diz que haveria um dia em que o pecado seria perdoado, a conta seria paga e a batalha seria vencida de uma vez por todas. E Jesus disse, quando ele morreu na cruz, está consumado. Em outras palavras, hoje está se cumprindo isso.
Hoje a batalha está sendo vencida. É por isso que a Bíblia diz em João, Jesus diz em João, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E a Bíblia diz assim, quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Então, queridos, quando nós somos salvos de verdade. Quando Jesus salva, Ele salva para valer. Quando somos feitos filhos de Deus, nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Somos livres, somos libertos, somos santificados, chamados por Deus, templo do Espírito Santo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo de nada de ninguém, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Isaías profetizou isso, e isso em Jesus Cristo se cumpriu, mas muitos de nós ainda não, a ficha ainda não caiu. E a gente continua brigando uma briga que já foi vencida, lutando contra o inimigo que já está derrotado. Queridos, nós não somos escravos do pecado, nós fomos libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o inimigo não quer que você saiba que você já foi liberto do pecado. Você não tem que acordar preocupado com o pecado. Você não tem que acordar preocupado com Satanás. Ele que tem que acordar preocupado com você. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E diz a palavra de Deus, em todas as coisas somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Não é em algumas coisas, não é nem na maioria das coisas, é em todas as coisas. Isaías profetizou essa realidade. E o apóstolo Pedro diz que os profetas do Antigo Testamento pensavam, profetizavam, falavam e até sonhavam com um dia em que isso seria realidade. Mas não se cumpriu neles, se cumpriu em nós. Mas o fato é que se cumpriu em nós. A palavra que Jesus disse na cruz é uma palavra interessante, está consumado, João 19:30. No grego é a palavra tetelestai, uma palavra só, tetelestai. Duas coisas importantes sobre essa palavra. Uma das maneiras que os estudiosos da Bíblia descobrem o significado e a aplicação das palavras, é até interessante isso, uma das fontes mais ricas de informação sobre línguas do passado é lata de lixo, entulho. Porque assim como nós fazemos nos nossos dias, eles faziam também há 2.000, a 3.000, a 4.000 anos atrás. Ou seja, depois de usar um pedaço de papel, depois do papel servir a sua utilidade, a gente joga fora. E as pessoas sempre fizeram isso. E no tempo de Cristo era a mesma coisa. Então, esse lixo terminava tudo no lixão. E alguns anos atrás, a coisa de 15 ou 20 anos atrás, os arqueólogos descobriram um desses lixões no Oriente Médio. Aliás, foi no Egito. Eles encontraram um lugar onde as pessoas jogavam lixo. E foi uma mina de ouro para a arqueologia cristã. Porque encontraram muitos e muitos documentos em grego do tempo de Cristo. E essa palavra tetelestai, eles descobriram que ela era usada comumente em recibos, quando uma dívida era paga. Assim como nós carimbamos em dívidas pagas, a gente carimba pago. Essa palavra era usada quando um contrato era cumprido. Quando uma dívida era paga, eles escreviam no contrato ou no recibo ou na nota promissória, tetelestai. Eles descobriram que essa palavra significa pago, consumado, completo, aniquilado. Quando Jesus disse na cruz, ele disse 7 palavras na cruz, uma delas foi essa, possivelmente a mais importante. Tetelestai, está consumado. O céu estava literalmente carimbando na cédula da nossa dívida. Pago. Dívida cancelada. Contrato cumprido. Obrigação satisfeita. É isso que Jesus está falando na cruz. Eu e você não precisamos nos preocupar com o pecado. Precisamos vigiar? Sim. Mas ficar com medo, preocupado? Não. Aonde abundou o pecado, queridos? Superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que qualquer artimanha de Satanás. O poder de Deus que reside no crente é maior do que qualquer poder do inferno.
Aliás, todos os poderes do inferno juntos não são suficientes para vencer o poder de Deus que reside em nós, na pessoa do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que contra o povo de Deus não há encantamento. Não há feitiçaria, olho grande, macumba. Se você está andando debaixo da unção do Espírito Santo, a Bíblia diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor dos que o temem e os livram. Nós somos libertos, nós somos livres, nós somos protegidos, nós estamos debaixo do sangue. Aquele que mora, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. O crente pode descansar. Eu estou debaixo do sangue de Jesus. Eu estou debaixo do sangue de Jesus, o inimigo não me toca. Eu estou em comunhão com Deus, os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, o Espírito Santo mora dentro de mim. E à medida que isso vai se tornando uma realidade em nós, queridos, o pecado perde o seu poder, o pecado perde a sua atração, as correntes que antes nos prendiam caem por terra quando nós entendemos que tetelestai, está consumado, a batalha foi vencida, eu posso ter bom ânimo porque o meu campeão venceu o mundo, Jesus venceu o mundo. A segunda coisa interessante sobre essa palavra tetelestai, os irmãos olhando para ela, notam que a primeira sílaba dela, o prefixo dela foi repetido, tetelestai. Esse é um sinal no grego de uma forma rara do verbo, que em português nós temos, é interessante, em inglês não existe essa forma do verbo, em português existe. Em português é chamada o pretérito mais do que perfeito, que eu acho até um título interessante, porque se é perfeito, não pode ser mais do que perfeito, mas de qualquer maneira, é o nome que dá a esse tempo do verbo. É o pretérito mais do que perfeito. Ele está completo e mais alguma coisa. Ele completou e ainda sobrou um pouquinho. É o mais do que perfeito. Essa é uma forma rara no grego e também no português a gente pouco usa. Mas ela significa que a ação desse verbo foi completa para nunca mais ser repetida de novo. Mas o efeito dela continua em vigor. É uma coisa que aconteceu e nunca mais precisa acontecer de novo, porque o acontecimento foi mais do que suficiente, pretérito mais do que perfeito. E o efeito daquilo, os benefícios que vêm daquela ação, daquele verbo, continuam em vigor, mas a ação não tem que acontecer mais. Como disse, é um tempo raro, mas quando você entende isso, você entende por que ele foi utilizado aqui. Tetelestai. O que aconteceu na cruz nunca mais precisa acontecer. A morte de Cristo na cruz foi mais do que suficiente para pagar todas as dívidas da humanidade. E o efeito, os benefícios que vêm desse acontecimento ainda estão em vigor. Aleluia! Isso significa que 2000 anos depois da morte de Cristo, se você vem a Ele, se você aceita Jesus, se você está debaixo do sangue, você ainda é perdoado, você ainda é salvo, você ainda se torna filho de Deus. A bênção do que aconteceu ali no Calvário ainda está em vigor hoje. Note que, voltando para Isaías 40, eu creio que essa é a ligação, uma das ligações com Isaías 40, versículo 2, que diz assim: eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Olha para essa frase e pensa aí, peraí, quando que eu recebi 2 vezes mais do castigo do que o pecado que eu fiz? Isso nunca aconteceu. Muito pelo contrário, eu sempre recebo muito menos castigo do que eu mereço. Mas esse versículo diz que o povo de Deus recebeu 2 vezes mais. Aonde que isso aconteceu? Quando que isso se cumpriu? Na pessoa de Jesus, queridos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi humilhado, ele foi pisoteado, cuspiram nele, botaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, furaram o lado dele, ele foi pregado na cruz, ele foi caçoado.
Ele recebeu muito mais do que era necessário. Lembre-se que no Velho Testamento, tudo que a ovelha tinha que fazer para o pecado ser expiado, no velho concerto, ela tinha que morrer. A ovelha não era torturada, ela era imolada, ela era sacrificada. O pescoço dela era cortado. Apesar de ser uma coisa desagradável, é relativamente rápido. Mas Jesus não só morreu, ele foi torturado. Ele foi torturado. Cumprimento desse versículo. Ele recebeu mais do que era necessário para na cruz ele poder dizer, tetelestai, é o pretérito mais do que perfeito. Foi mais do que suficiente. E Jesus, queridos, sofreu isso, aceitou essa dor por causa de nós. Pelas suas pisaduras, somos sarados. Aleluia. A igreja precisa entender. Está consumado. Você não é escravo de pecado nenhum, seja ele qual for. Nenhum pecado que te atazana, que tenta te viciar ou te prender, é maior do que o poder que reside em você. E se você entender que você já foi liberto, que de fato você é livre, que você não é escravo do pecado, você vai poder pisar na cabeça da serpente e sair dessa situação. Romanos 6, 7 e 11 dizem assim, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Quem morre fica livre do poder do pecado. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, por estarem unidos com Cristo Jesus. Devem se considerar vivos para Deus. Eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. A próxima vez que você for tentado a pecar, qualquer que seja o pecado, a Bíblia diz, considere-se morto ao pecado. Diga para você mesmo, ou diga em voz alta, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Quando der vontade de pecar, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Eu fui livre. Para trás de mim, Satanás. Eu fui liberto. Eu sou filho de Deus. O Espírito Santo vive dentro de mim. Eu sou santo. Santo não peca. Santo caminha em santidade. Santo caminha em pureza de vida. Sai pensamento ruim. Sai ação ruim. Decisão errada. Eu vou fazer o certo porque eu sou filho de Deus. Eu estou livre. Está consumado. A batalha foi vencida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. E por estarem unidos com Cristo, considerar-vos vivos para Deus. Aleluia. Nenhum pecado é forte demais que você não possa vencer e superar. Nenhum desafio espiritual é grande demais que você não possa cumprir, porque você está vivo para Deus. Aí o profeta continua dizendo assim, versículo 3, Isaías 43. Alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Eu quero tirar alguns minutos para falar sobre essa frase. Porque aqui o profeta declara que para aqueles que são salvos, que estão sendo consolados pela ação do Espírito Santo, o perdão dos pecados através do sangue de Jesus, há ainda uma bênção chegando para eles, que é a vinda da glória de Deus. E para isso ele diz, preparem o caminho do Senhor. Preparem o caminho do Senhor. Todos os vales serão aterrados, os morros e montes serão aplanados, os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Deus profetiza aqui o preparo de um caminho para que a glória de Deus nos alcance. O que significa preparar um caminho? Preparar o caminho significa fazer espaço, limpar o caminho, fazer provisão, deixar pronto, para que algo desejado e esperado possa chegar. A maneira que eu gosto de ilustrar isso é quando, por exemplo, você compra uma mobília nova para a sua casa. Vamos dizer que você compra um sofá novo para a sua casa, um jogo de cama novo. O que você faz para preparar o caminho desse jogo de cama que vai chegar? Você tira o velho, não é assim? Desmonta a cama, desmonta o armário, tira tudo do quarto. Aí quando você desmonta a cama e tira ela, você encontra aquela meia que você perdeu há 3 anos atrás. Ah, é aqui que ela estava, não é assim? Aí você vê que o chão... A próxima tela, por gentileza. Aí você vê que no chão tinha poeira.
Aí você pega o aspirador de pó e você limpa o tapete ou você limpa o chão. Por quê? Porque você está preparando o caminho da cama que vai chegar, do armário que vai chegar, do sofá que vai chegar. Você está fazendo espaço. Você nota, essa cama é maior do que a anterior, então eu tenho que abrir mais um pouquinho mais de espaço. Esse sofá ocupa mais espaço do que o anterior, então eu tenho que mover um pouquinho a mobília. Fazemos espaço para aquilo de bom que vai chegar. Nós sabemos que está chegando e nós estamos preparando espaço para isso. Esse versículo, Isaías 43 diz, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. A gente faz espaço, a gente passa o aspirador de pó, a gente tira o velho, porque a gente quer que o novo chegue e haja espaço para o novo. Deus diz assim, olha, eu vou trazer a minha glória para a tua vida. Eu vou derramar sobre você a minha unção. Mas esse derramamento da minha unção, essa manifestação da minha glória, requer de você um preparo. Requer de você um preparo. Você tem que fazer alguma coisa. Não cruze o braço e espere acontecer. Participe do projeto. Faça espaço. Limpe o quarto. Mude a mobília, porque a bênção está chegando. Quantos dizem amém? É interessante notar que 600 e poucos anos, quase 700 anos, depois dessa profecia ser dada, ela se cumpriu. Nós sabemos que ela se cumpriu porque o profeta João Batista anunciou, olha gente, eu sou aquela voz profetizada por Isaías. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 3, Lucas 3, fala sobre o ministério de Isaías, o ministério de João Batista, e diz assim, eu vou ler alguns versículos, em preparo para o versículo 8 que vai estar no telão. Mas a Bíblia diz assim, no capítulo 3 de Lucas, eu vou começar no versículo 4. E isso aconteceu, aliás, vou começar no versículo 3. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho do Senhor. Preparem o caminho do Senhor. Então, João Batista anuncia, 700 anos depois de Isaías, ele diz, olha, eu estou fazendo o que Isaías profetizou há 700 anos, e eu estou anunciando a vocês, preparem o caminho do Senhor. Aí o povo que ouviu falou, preparem o caminho do Senhor. O que isso quer dizer? Versículo 7. As multidões iam se encontrar com João para serem batizados, e ele dizia a todos, ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Versículo 8, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Em outras palavras, como é que eu preparo o caminho do Senhor? Fazendo coisas que mostrem que eu me arrependi dos meus pecados. É assim que a gente prepara o caminho do Senhor. Agindo de maneira que a gente demonstre que somos arrependidos pelos nossos pecados, que de fato nascemos de novo. Aí ele continua, versículo 9 diz assim, o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Versículo 10. Então o povo perguntava, o que devemos fazer? Versículo 11, ele respondia, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Esse versículo fala sobre generosidade. A generosidade do crente é uma maneira de preparar o caminho do Senhor. Preparamos o caminho do Senhor fazendo coisas que condizem a nossa salvação. Preparamos o caminho do Senhor sendo generosos. Note, se alguém não tem falta de alguma coisa, a gente provê. É uma maneira de preparar o caminho do Senhor. Eu lembro que quando estávamos estudando o livro de Provérbios, alguns meses atrás, 3 ou 4 meses atrás, eu li um versículo que eu já tinha lido antes, eu conhecia aquele versículo na minha cabeça, mas quando eu estudei aquele versículo de novo, o Espírito Santo falou com ele de uma maneira especial comigo. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios que quem dá ao pobre, empresta para Deus. E o Espírito Santo falou comigo, essa é uma promessa. E eu me senti impulsionado a procurar oportunidades para ajudar pessoas em necessidade. E, em particular,
a dar alguma coisa para uma pessoa pobre. Eu comecei daquele tempo em diante, 3 ou 4 meses, ativamente procurar. E eu falei para Deus, fiz um acordo com Deus, porque o Espírito Santo falou, olha, isso aqui é uma promessa. Eu falei, Senhor, eu não vou mexer com meus dízimos e minhas ofertas. Time que está ganhando não se mexe. Esse é o meu concerto contigo. Mas aqui tem uma promessa de prosperidade, de bênção, de provisão especial. Que quando eu dou ao pobre, eu empresto para Deus e Deus paga com juros de correção monetária. Vai ser melhor do que uma bolsa de valores. Vai ser melhor do que um empréstimo para o banco. Vai ser melhor do que uma ação de uma empresa. Vai ser melhor do que a compra de uma propriedade. Eu vou emprestar para Deus. E Deus sempre cumpre as suas dívidas. Ele não fica devendo nada a ninguém. E eu comecei a procurar oportunidade, literalmente procurar alguém com necessidade. E eu falei com Deus, Senhor, eu vou tirar do dinheiro que entra na área profissional, eu vou tirar um segundo dízimo e empreender na necessidade dos pobres. Aconteceu um desastre em algum lugar no mundo, alguém está em necessidade, eu quero poder ajudar. Deus diz que generosidade é uma maneira que a gente prepara o caminho do Senhor. Através da nossa generosidade, o Espírito Santo tem liberdade de agir, com mais liberdade na nossa vida. Não só na área financeira, mas em outras áreas. Mas não para aí não, versículo 13. As pessoas continuaram perguntando para ele, João, e no meu caso, o que significa preparar o caminho do Senhor? Versículo 12. Alguns cobradores de impostos também chegaram e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Tu acabaste de pregar essa mensagem, preparai o caminho do Senhor. E agora, o que eu faço? Versículo 13, ele diz, olha, para vocês eu digo o seguinte, não cobrem mais do que a lei manda. Cobrador de impostos, não cobre mais do que a dívida é. Eu creio que esse versículo se aplica não só a cobradores de impostos, as pessoas que trabalham para o governo cobrando imposto, mas eu creio que se aplica a qualquer transação financeira, qualquer compra e venda. Deus está dizendo aqui, olha, não cobre mais do que é devido. Você não precisa de cobrar menos. Se quiser cobrar menos, pode, mas nunca cobre mais. Não cobre mais pelos seus serviços do que o serviço vale. Não peça mais da pessoa que está te pagando do que ela realmente deve. Não pegue o que não é seu. Você está trabalhando no escritório e tem uma caneta que é do escritório, que o escritório proveu para o trabalhador, não leva a caneta para casa. Ah, mas é uma caneta, mas não é sua. E Deus está falando, uma das maneiras de preparar o caminho do Senhor é não cobrar mais do que a lei manda, não receber mais do que eu ganhei. Então, se me pagaram por 8 horas e eu trabalho 7 horas e 30 e recebo salário por 8 horas, eu peguei 30 minutos de salário que eu não ganhei. E Deus diz, não faça isso. Não faça isso. Não cobre mais do que a lei manda. A igreja ficou quietinha de repente. Versículo 13. Aliás, vou começar no 12. Não, já falei sobre os cobradores de impostos, não falei? Agora vamos lá para o 14. Os soldados. Soldado, na nossa época seria o equivalente aos policiais, ao exército. As pessoas que trabalham para o governo e têm autoridade dada pelo governo, dada pela comunidade, pela sociedade, para cumprir uma tarefa, uma responsabilidade qualquer. Capítulo 3, versículo 4. A ele João diz, olha, preparar o caminho do Senhor na situação de vocês significa que vocês não devem tomar dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que vocês recebem. Essa é uma maneira de preparar o caminho do Senhor. Eu estou contente com o meu salário, estou contente com o meu trabalho, estou satisfeito. Se abrir uma oportunidade de um trabalho que me pague melhor, que eu possa ganhar mais trabalhando menos, eu aceito, glória a Deus. Mas se essa oportunidade também não chegar, esse é o meu trabalho, eu aceitei esse trabalho, eu assinei o contrato, eu concordei e eu vou fazer. Vou fazer com um sorriso no rosto, com uma canção no meu coração. Por quê? Porque eu estou preparando o caminho do Senhor. Enquanto eu me alegro no que eu tenho, enquanto eu agradeço a Deus pela situação onde eu me encontro, eu dou espaço para Deus agir e me promover uma situação melhor. Quando eu agradeço a Deus pelo que eu tenho, Ele tem espaço para me dar o que eu ainda não tenho, mas gostaria de ter. A Bíblia diz, deleita-te também no Senhor, porque quando você faz isso, Ele tem a oportunidade de conceder o que deseja o teu coração.
Mas enquanto eu fico cabisbaixo, carrancudo, cara amarrada, reclamando, acusando, tentando pegar o que não é meu, insatisfeito com o que eu tenho, Deus fala, olha, eu quero chegar aí e te abençoar, eu quero que a unção chegue até você, mas não tem, o caminho não foi aberto. Não tem espaço para agir. Prepara o caminho. E hoje Deus fala para a gente, igreja, prepara o caminho. Não tome dinheiro de ninguém, não pega o que não é seu. Está ali bonito, me chamando a atenção, mas não é meu, eu vou deixar de onde está. Por quê? Porque você é bobo? Não, porque eu estou preparando o caminho do Senhor. Eu estou fazendo espaço para Deus agir na minha vida. Se eu pego, eu vou ficar com aquilo, mas vou perder a bênção de Deus. É a bênção de Deus que enriquece, não acrescenta dores. Eu estou preparando o caminho para Deus me abençoar. Nem pela força, nem por meio de acusações falsas. Eu não vou acusar ninguém para passar à frente dele. Eu não vou falar mal de uma pessoa que trabalha comigo para o patrão gostar mais de mim e me promover. Me promoveu porque eu falei mal de um outro trabalhador. Não. Eu não vou fazer acusações falsas, eu não vou espalhar boato, eu não vou fazer fofoca, eu não vou tomar por força aquilo que não é meu, eu não vou forçar ninguém, eu não vou coagir ninguém. Eu vou dar liberdade, eu vou dar opção e eu vou confiar que Deus vai agir no espaço que eu estou abrindo para Ele. Eu vou me contentar com o meu salário. Lucas 3,16. Outra aplicação que João, nesse mesmo contexto, mesmo capítulo, no mesmo parágrafo, continuando, ele menciona uma outra maneira de preparar o caminho do Senhor. Ele diz, olha, eu batizo vocês com águas, mas está vindo uma pessoa mais honrosa do que eu não sou digno nem de desamarrar o sapato dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo e com fogo, a gente está fazendo caminho para Deus agir na nossa vida. Quando você busca o batismo com o Espírito Santo, Deus agora pode agir de uma maneira sobrenatural na tua vida. Se você não é batizado com o Espírito Santo, peça a Deus pelo batismo. Clame a Deus pelo batismo. Venha na terça-feira de manhã ou de noite, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Quando o altar se abrir, vem aqui à frente e ora por mim, porque eu preciso do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou preparando o caminho do Senhor. O batismo com o Espírito Santo dá acesso às línguas estranhas. A Bíblia diz que quem fala na língua humana fala com os homens, mas quem fala nas línguas estranhas fala diretamente com Deus. Queridos, quando a gente ora em línguas estranhas, é um telefone direto com Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que tem orações que a gente não sabe como orar, e o Espírito Santo quer orar através de nós com gemidos inexpressíveis. E é gostoso quando a gente está orando na nossa língua natural, português, inglês, chinês, japonês, francês, mas o Espírito Santo catuca a gente e fala, olha, agora deixa eu orar por você. Oh, glória! Vai, Espírito Santo, ora por mim, porque eu não sei nem como orar nessa situação, eu não sei o que pedir. Eu não tenho palavras para expressar o que precisa acontecer. Eu não tenho entendimento nessa situação. Aí o Espírito Santo diz, não tem problema não, meu filho. Deixa eu só usar a tua boca. Eu só preciso da tua boca, o resto eu faço. É agora mesmo, Senhor. Aí o Espírito Santo vem, toma a nossa língua. E ele começa a orar através de nós. E ele começa a falar com Deus. A Bíblia diz em Coríntios que só quem conhece a mente de Deus é o Espírito de Deus. Mas à medida que o Espírito de Deus sonda as coisas profundas de Deus, ela começa a revelar o nosso Espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito as coisas profundas de Deus. É aí que a oração fica gostosa, queridos. É aí que a coisa fica especial. E a gente sente o Espírito Santo crescendo em nós. Sabedoria chegando. Palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Uma autoridade espiritual sobre demônios, sobre circunstâncias. Quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, você está preparando o caminho do Senhor, fazendo espaço para Deus fazer maravilhas na sua vida. Uma última coisa que eu quero falar sobre essa série de versículos 3 e 4 de Isaías 40. Eu quero falar rapidamente sobre essas 4 categorias, 4 áreas de nossas vidas onde Deus quer agir. O vale, a montanha, o caminho torto e o caminho áspero. Cada um deles representa diferentes áreas da nossa vida onde o Espírito Santo quer agir. Diferentes áreas da nossa vida onde é necessário preparo para que a glória de Deus venha. O vale representa as coisas baixas demais. A montanha representa as coisas altas demais. O caminho torto representa coisas deturpadas. O caminho áspero representa coisas
desniveladas. A verdade é, queridos, que todos nós temos áreas na nossa vida que são baixas demais, altas demais, tortas demais ou desniveladas demais. Eu te convido a parar para pensar na sua vida, na sua situação, no seu coração. Quais são essas áreas? Eu imagino que a aplicação específica de cada uma dessas áreas vai ser diferente para cada indivíduo. O que é alto na sua vida talvez seja baixo na minha, não sei. Mas a verdade é que todos nós lidamos com essas áreas, com esses problemas, com esses desafios. Coisas altas demais, coisas baixas demais, coisas tortas, deturpadas, detorcidas e coisas desniveladas. Eu quero falar rapidamente sobre algumas. Coisas baixas demais, o vale. Essa frase faz me lembrar do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Um dos vales que todos nós passamos, uma das áreas de dificuldade que nós passamos, são circunstâncias que afligem a nossa alma. São coisas que geram medo em nós. Por isso o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale, não temeria. Situações que geram medo em nós. Para alguns de nós é problema financeiro. Alguns de nós temos um medo tremendo de problema financeiro. Uma dívida, aposentadoria, uma conta que precisa de ser paga. E isso gera um medo, um nervosismo, uma ansiedade. Para alguns de nós, talvez seja área da saúde. Alguns de nós temos medo de receber uma notícia do médico que a gente não quer. Talvez porque o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó, um tio, uma tia, morreu disso ou daquilo. Câncer, história de câncer na família, história de diabetes, história de problema de coração ou o que for. E aquilo gera um medo em nós, é um vale que a gente tem medo de passar por ele. Aconteceu com meu avô, aconteceu com meu pai, será que vai acontecer comigo? Meu tio morreu, minha tia morreu, meu avô morreu, meu pai morreu nos anos, com 50 anos de idade, 50 e alguma coisa. Será que eu vou morrer também nos meus 50? Vales que geram medo. Nesses lugares, as nossas emoções, são áreas onde as nossas emoções estão fracas, débeis. E Deus diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Deus quer levantar esses vales para você não ter mais medo. Essas áreas onde você tem medo, por áreas pelas quais você tem medo de passar, experiências que te amedrontam, que te intimidam, Deus quer levantar esse vale. Montanhas, coisas altas demais. Essa frase me faz lembrar de 2 Coríntios capítulo 10. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, de coisas que se elevam altas contra a obediência de Cristo. Montanhas são aquelas coisas que são altas demais. E aqui eu penso em pensamentos, fortalezas que o inimigo conseguiu construir na nossa mente e que impedem o agir de Deus na nossa vida. Ele conseguiu nos convencer de mentiras e essas mentiras se elevam contra as verdades do reino de Deus. Essas mentiras nos impedem de obedecer a Cristo. E em 2 Coríntios 10, Paulo é cuidadoso em dizer que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. A fortaleza, querido, é um quartel-general. A fortaleza a fortaleza é um quartel que era construído no topo de uma montanha. Se você vai em países, até no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um forte. E esses fortes, ou esses castelos, sempre são construídos no topo de uma montanha. Porque uma das razões que o castelo é construído é para resistir à invasão do inimigo. E o melhor lugar para você resistir à invasão de um inimigo é num lugar alto. É o lugar que te dá melhor posição para combater o inimigo. O que o inimigo faz então, o que Satanás faz, ele tenta infiltrar a nossa maneira de pensar. Ele tenta infiltrar a nossa vida e estabelecer lugares altos, fortalezas, para impedir
o mover do Espírito Santo na nossa vida, a chegada da glória de Deus na nossa vida. E Paulo diz, olha, nós temos que, com as armas da nossa milícia, destruir essas fortalezas. Deixa eu ser mais específico. Alguns de nós fomos convencidos que certas coisas da nossa vida nunca vão dar certo. E se a gente for honesto conosco, com nós mesmos, nós até falamos isso para nós mesmos. E até para os outros que estão ao nosso redor. Eu sabia que não ia dar certo, nunca dá certo mesmo para mim. Eu sabia que eu não ia aprender inglês, mal aprendi português, sabia que eu não ia aprender inglês também. Eu sabia que esse trabalho não ia dar certo, já tentei tantas vezes, nunca deu certo. Ou quando a gente diz, por exemplo, eu sou burro mesmo, né? Eu só faço besteira. Eu sou um idiota. Queridos, essa é uma fortaleza. Quando a gente fala isso, é sintoma de uma fortaleza que já se estabeleceu na nossa vida e a gente nem sabe. E a gente crê nisso, tanto crê que a gente fala. Lembra que o salmista disse, e Paulo repetiu, criei, por isso falei? Lembra que Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio? Quando você crê que você é derrotado, que você é fracassado, que você não presta, que você é um pecador, mais cedo ou mais tarde isso vai sair da tua boca. É uma fortaleza que se estabeleceu para evitar de você vencer. E você realmente não vence porque essa fortaleza está presente e você crê nela. E a tua fé nisso está emprestando força, está dando autoridade, está dando jurisdição a Satanás na sua vida. Aí Paulo diz, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Para dizer, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Mas olha as circunstâncias, não tem nada a ver com as circunstâncias. Deus falou, Deus é maior do que as circunstâncias. Eu ando por fé e não por vista. Eu creio no meu Deus e o que Deus fala é verdade. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus mais do que eu creio nas minhas emoções. Eu creio em Deus mais do que eu creio na opinião pública. Eu creio em Deus mais do que as pessoas falam. Eu creio em Deus mais do que eu creio nos médicos. Eu creio em Deus mais do que eu creio na economia. Eu creio em Deus mais do que eu creio nas notícias. Eu creio em Deus. E Deus falou que eu sou mais do que vitorioso. Deus diz que eu sou a menina dos olhos dele. Deus diz que todas as coisas estão concorrendo juntamente para o meu bem. Eu creio nisso. E quando você faz isso, você está derrubando as fortalezas que estão tentando impedir o fluir da bênção de Deus na sua vida. Queridos, prepara o caminho do Senhor, derruba essa montanha de uma vez por todas, destrói esse castelo. Deixa cair uma bomba nuclear sobre esse castelo, derruba ele de uma vez por todas. O inimigo tem nos convencido de mentiras, e ao crermos nessas mentiras, nós impedimos a bênção de Deus nessa área da nossa vida. Creia que Deus está, não só que Ele vai, mas que Ele já está te prosperando. Creia que Deus já está abrindo portas na sua vida. Creia que Deus já está preparando o teu futuro. Diz a palavra de Deus, os passos do justo são ordenados por Deus. Deus mapeou a nossa vida, queridos. O Salmo 139 diz que antes de eu ser um pensamento na mente dos meus pais, o Senhor já tinha planejado os meus dias. Já estão todos planejados, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, queridos. O autor da minha vida é Deus. Não sou eu que escrevo a minha história, não é a situação que escreve a minha história, não é a opinião pública que escreve a minha história, não é Satanás que escreve a minha história. O autor da minha vida é Jeová, aleluia. O autor da minha vida é Jeová. Ele diz assim, eu sei os planos que eu tenho para você. Planos de bem para te prosperar e para te trazer um fim, um bom fim. Queridos, a nossa história é linda, porque o autor dela é Jesus. E Ele tem o nosso bem em mente. Então vamos derrubar as montanhas para deixar a unção chegar. Caminhos tortos, rapidinho. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Caminho torto. Caminho torto. Quando Adão e Eva caíram da graça, desobedeceram a Deus, eles se entortaram. E a partir daí todos os filhos de Adão e Eva nasceram tortos, em uma ou outra área. Todos nós, sem exceção, temos áreas na nossa vida em que fomos deturpados. Já aconteceu com os irmãos, geralmente é num parque de diversões ou no circo, tem aquele vidro que você vai na frente dele
E aí quando você se olha, você está todo torto, você está enorme, ou você está fininho e alto. Alguém sabe o que eu estou falando? Ou eu estou ficando maluco? Não, todo mundo sabe. Aquele espelho, você fica na frente do espelho e ele deturpa a tua visão de si mesmo. Por quê? Não é porque você é deturpado, mas porque o espelho está deturpado. O espelho está torto, ele está desnivelado, e quando você se olha naquele espelho, você vê tudo torto. Não só você, mas o mundo ao seu redor. Queridos, com a queda de Adão e Eva, todos nós temos um espelho deturpado dentro de nós. Não necessariamente em todas as áreas da nossa vida, ou melhor, em algumas mais do que outras. Isso significa, queridos, que nós pensamos e sentimos coisas que nós não deveríamos pensar nem sentir. E de vez em quando, isso vem à tona. Deixa eu dar um exemplo. Você está dirigindo o seu carro na freeway, você está com pressa para chegar em casa porque você está cansado, ou está com fome, ou a sua esposa está te esperando e você tem hora marcada com ela. Você disse que ia chegar às 5 e já são 15 para as 5 e ainda falta 30 milhas. Aí alguém te dá uma cortada, ou está engarrafado o trânsito, e de repente sai da tua boca uma palavra que não era para sair, ou vem à tua mente um pensamento que não era para vir. Um palavrão, um praguejo, né? A pessoa te dá uma cortada, Da onde veio isso? Veio de um caminho torto. Alguma coisa dentro de nós que ainda está torcida, que ainda está fora de lugar, que precisa ser endireitado. Deixa eu dar alguns exemplos talvez até mais práticos, queridos. Se pensarmos friamente em algumas coisas que nos atraem ou que nos agradam, e eu não estou falando assim pessoalmente não, vamos falar em termos de humanidade. Certas coisas que atraem a humanidade. Um exemplo, pornografia. Pornografia é uma das coisas mais grosseiras do mundo. Era para ser uma coisa que não atraía ninguém, mas a verdade é que atrai. A gente sabe que atrai porque é um campo de trabalho, é um mercado que gera bilhões, se não trilhões de dólares anualmente. Então nós sabemos que alguém está sendo atraído porque alguém está pagando, gerando esse dinheiro todo. Se você parar para pensar, pornografia não era uma coisa que devia atrair ninguém, porque na pornografia, alguém está sendo tratado como um objeto. Está sendo maltratado, abusado, em alguns casos estrupado. Uma mulher está sendo estrupada e aquilo de alguma maneira atrai a gente, chama a atenção da humanidade, a gente paga para ver. Por quê? Porque tem uma coisa, aquilo que era para ser nojento e fazer a gente ter nojo, raiva, ódio, repúdio, na realidade atrai. Por quê? Por causa disso, caminho deturpado. Filme de horror. E eu estou me referindo aqui a filmes, aqueles filmes, tem certos filmes de horror, existe uma diferença entre suspense e horror, né? Suspense é aquele que te deixa tenso, porque o que vai acontecer? Será que o vilão vai ser capturado pelo mocinho? Isso é suspense. Mas filme de terror é aquele filme que de 30 em 30 segundos, a cabeça está sendo cortada, ou um serrote, corta a pessoa no meio, sangue para tudo quanto é lado. Aí quando a gente fala isso, dá até um nojo, não dá? É a reação mais natural de ver uma pessoa cortada, serrada no meio, decapitada, era para dar nojo. Mas a verdade é de que de alguma maneira a gente sabe que isso atrai. Como é que a gente sabe que isso atrai? Porque todo ano sai 3, 4, 5, 10 filmes desses, e o pessoal faz fila no Brasil, na China, aqui na América, para pagar no cinema para ver. Se eles estão fazendo esse filme é porque alguém está comprando, alguém está pagando. Por que a gente sente essa atração de ver gente sendo cortada, serrada, cortada no meio, sangue espalhado para tudo quanto é? Da onde vem essa atração, queridos? Caminho tortuoso dentro de nós seres humanos. Coisas que não eram para nos atrair, que nos atraem, coisas que eram para nos enojar, nos repudiar, mas que na realidade ainda nos atraem. Aí quando a gente vê isso, veja bem, queridos, eu menciono isso não é para ninguém se sentir culpado e falar, realmente, eu não presto, eu não sou nada, realmente, pó, cinza e verme da terra, como eu ouvi muitas vezes. Não é isso. É a gente se conscientizar, Senhor,
tem áreas na minha vida que ainda estão tortas, que estão deturpadas, sentimentos que não era para mim ter, pensamentos que não era para mim ter. Senhor, conserta isso. Conserta isso, porque isso não está no lugar certo. O fato de que eu ainda sinto atração por essa coisa que na realidade é nojenta, e eu sei que é nojenta, quando eu paro para pensar nisso, eu vejo que é nojenta, significa que tem alguma coisa ainda está torta dentro de mim. Senhor, conserta. O fato de que numa determinada situação ainda sai certas coisas da minha boca, significa que ainda tem alguma coisa torta que era para estar estreita na minha vida. Senhor, conserta isso. Espírito Santo, me ajuda. E por último, áspero. Quando eu vejo a Bíblia falar sobre coisas ásperas, eu não sei se vai ser o mesmo para você, mas para mim, me faz pensar em relacionamentos. Relacionamentos. Eu acho que relacionamento é uma das áreas que podem se tornar mais ásperas na nossa vida. Desniveladas. Aí no retrato é aquele caminho pedregoso. Caminho pedregoso. Doloroso. E Deus diz, olha, eu quero nivelar isso. Eu quero remover a pedra desses relacionamentos. Eu quero restaurar relacionamento. Eu costumo dizer, queridos, que trabalhar com computador, construir um arranha-céu, qualquer coisa assim, por maior que pareça, é muito mais fácil do que lidar com o ser humano. Porque quando a gente está lidando com o ser humano, são duas pessoas com duas cabeças, com duas mentes, com duas vontades, com dois backgrounds, com duas malas, cada um trazendo a sua, e todos os dois acham que estão certos. Não é assim? Aí Deus diz, olha, a coisa está áspera. Deixa eu derramar um óleo aí. E vamos trabalhar nisso. E eu e você, e eu falo isso, queridos, por experiência pessoal, isso é para mim, não é, né? Se não é para você, pode saber que é para mim. Senhor, tem áreas na minha vida que relacionamentos ásperos, e não é um nem dois, não. É com um patrão, é com um vizinho, é com um companheiro de trabalho, é com parentes, é com amigos, é com irmão na igreja. Áreas ásperas. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, porque eu quero que a tua glória chegue e alcance. Versículo 5, é assim que a promessa termina. Então o Senhor mostrará a sua glória. Quando a montanha for derrubada, o vale for erguido, quando o caminho torto for posto reto, quando as áreas ásperas forem consertadas, forem niveladas, Deus diz, então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Põe-se de pé comigo. Eu termino dizendo o seguinte, Deus está pronto para revelar a sua glória ao seu povo. Será que estamos prontos para recebê-la? Que Deus nos ajude para podermos dizer sim. Eu quero tirar alguns minutos antes de encerrar o culto, orando por mim e por você, orando pela igreja, orando por cada um de nós, que reconhecemos que temos áreas na nossa vida que precisam de um toque de Deus. Os vales estão representando a área emocional da nossa vida. As montanhas estão representando a área mental e espiritual da nossa vida. O áspero, a estrada áspera, está representando a área relacional, os relacionamentos da nossa vida. Os caminhos tortos estão representando vícios, tendências erradas na nossa vida. E o Espírito Santo hoje quer atuar nessas áreas e fazer espaço para a glória de Deus nos alcançar
e ser revelada em nós. Note que o versículo diz assim, que a glória do Senhor viria e todo o mundo veria. A glória de Deus vem para a igreja, vem sobre o crente, vem sobre os filhos de Deus. E o mundo vê. E quando o mundo vê a glória de Deus se manifestando na vida da igreja, isso é atraente para o mundo. A glória de Deus, a manifestação da glória de Deus atrai as pessoas. E Deus quer então manifestar a sua glória para a igreja, para que através de nós o mundo possa ver. Eu gostaria de orar por aquelas pessoas que dizem: pastor, eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero preparar o caminho para Ele. Eu quero fazer espaço para Ele. Na minha vida emocional, nos meus pensamentos, nos meus relacionamentos. Eu quero abrir o altar nessa manhã e te dar uma oportunidade de vir à frente e receber oração. Se você quer preparar o caminho, fazer espaço para a glória de Deus na sua vida, eu quero orar por você. Eu vou pedir que o Espírito Santo te toque de uma maneira pessoal e que Ele te dê graça para fazer espaço para a glória dEle atuar. Temos ainda alguns minutos antes de encerrar o culto. E eu vou usar todos eles. Porque esse momento é importante. Esse momento é importante. Ele baixou lá e sotelequiache. Eu estou muito encorajado pela reação da igreja. Somos uníssonos nessa manhã em dizer: Senhor, queremos preparar espaço para a Tua glória. E é isso que nos traz aqui à frente, Senhor. É isso que nos traz ao altar. É isso que nos traz ao altar. E chove, cai, delebe astônica. Lecouva lá, baceque. Assim diz o Senhor: eis que me agrado quando a igreja ouve o que o Espírito diz. O shai de clouva lá e deleme couva lá e sequia. Lome canta lá, bachelecai deleme kevias. Tenho prazer em ver quando os meus filhos e filhas ouvem a minha voz e respondem: Etovalai sonecai dalabashai. Hoje Deus está enviando uma unção especial para te capacitar a lidar com essas áreas na sua vida, onde Ele quer mais espaço. Assim diz o Senhor: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo te abraça e te faz entender que Ele te chamou aqui à frente, não para te condenar, mas para te consolar. Lembra do versículo 1? Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E hoje o Senhor te abraça e te consola. Ele te conforta, te lembrando que Ele já te deu vitória. Hoje o Espírito Santo grava na tua mente, no teu coração, a palavra tetelestai. Está consumado. O pretérito mais do que perfeito, mais do que completo. E Deus hoje te diz: eu já fiz provisão para essa situação. Aleluia! Não há nada que o inimigo põe na sua frente que você não é mais do que suficiente para superar.
A vitória já é tua, a corrente foi quebrada. O vício, aquele vício que tem te incomodado, Deus te diz, você já foi liberto. Há 2000 anos atrás eu te libertei. E hoje eu te lembro e te faço entender aquilo que já era verdade, mas agora vai ser uma realização. Você está livre, porque o Filho te libertou. Você é verdadeiramente livre. Vícios quebrados agora. Aleluia. Pensamentos que têm te atormentado por grande parte da tua vida. Deus te diz hoje, eles nunca mais vão ter vitória sobre você. E a próxima vez que ele tentar se levantar, você vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus, oh, aleluia, aleluia. Eu sinto o poder de Deus presente sobre nós. Eu sinto o poder de Deus presente sobre nós. Eu quero dizer àquela pessoa que toda a sua vida, ou grande parte da sua vida, você... Alguém que você amava, alguém que você respeitava, muitas vezes falou palavra de derrota na sua vida. E essas palavras ficaram gravadas e você acabou acreditando nelas. E como um fantasma, elas te perseguem. E quando alguma coisa não dá certo, você justifica essas coisas na tua cabeça. Com essas palavras de acusação, de ódio, de derrota que foram faladas contra você. Deus te diz, em primeiro lugar, eu quero que você perdoe essa pessoa que falou isso. Ela falou isso, ela também te amava, mas ela falou isso sob influência maligna. Ela também era uma vítima do espírito maligno que atuou naquela situação, naquele momento, atuou através dela para implantar uma semente de dúvida, de medo, de insegurança na sua vida. Essa semente cresceu e se tornou um principado, uma potestade, uma fortaleza. E hoje Deus diz, através do perdão, eu vou destruir, eu vou fazer essa árvore secar. Como a palavra de Jesus secou aquela figueira, Ele vai secar essa árvore que só trouxe dor de cabeça. Em nome de Jesus, eu condeno essa árvore. Em nome de Jesus, que ela nunca mais dê fruto. Nunca mais essa árvore vai dar fruto. Fruto de dor, fruto de medo, fruto de insegurança. Em nome de Jesus, essa árvore se seca agora. Aleluia! E o Senhor Deus te abençoa e te fortalece para vencer. Você vai aprender inglês sim, porque o Senhor te capacita. Você vai crescer nos seus empreendimentos e negócios sim, porque a bênção do Senhor prospera e não traz dores. Na autoridade do nome de Jesus, eu verto e repreendo agora toda maldição do inimigo. É quebrada e desfeita agora. Essa maldição que já não tinha poder sobre você, mas pegava poder emprestado através da tua fé. Hoje essa ligação está cortada de uma vez por todas. A tua fé vai alimentar o teu amor por Deus e pelo próximo. A tua fé nunca mais vai ser utilizada pelo inimigo para alimentar uma maldição. O inimigo fez chupeta na tua fé. Ele fez um gatilho na tua fé e ele roubava a energia da tua fé para alimentar essa maldição. Mas hoje o Senhor diz, basta, nunca mais. Nunca mais. Lai Jovecaia, sole cantara la massure lebia, sovekedias, nederelemanto lemecaia. Eu quero orar por mais duas áreas, rapidamente. Eu sinto o Espírito Santo me dirigindo a orar por duas áreas particulares. A primeira delas é relacionamentos.
Eu creio que não há uma pessoa aqui presente, provavelmente, que não tenha áreas na sua vida, não tenha relacionamentos na sua vida que precisam um pouquinho mais de óleo, precisam um pouquinho mais de unção. Eu sei que eu tenho na minha. E eu quero orar por relacionamentos agora, relacionamentos ásperos que Deus quer trabalhar e fazer um milagre. Deus quer agir, Deus quer trazer amor, compreensão, perdão, reconciliação. Eu vou pôr a minha mão direita sobre o meu coração, confessando para Deus: sou eu, Senhor. Se é você também, põe a sua mão direita no seu coração, olhos fechados, igreja orando. E nós vamos orar agora pelos nossos corações, para que o nosso coração seja curado. Amados, deixa eu ser bem sincero com você. Todos nós que estamos aqui, já ferimos alguém e já fomos feridos por alguém. Todos nós. Quantas pessoas eu já feri? E quantas vezes eu também já fui ferido? E Deus diz: hoje eu quero te curar. Bálsamo de Gileade, papai, vem agora e abraça-nos e cura-nos. Cura-nos, não interessa com culpa de quem foi, não interessa quem fez o quê, quem disse o quê. Deus, que Ele é maior do que a minha culpa e daqui a tua culpa. Ele é maior do que a culpa do próximo e Ele vem trazendo cura, Ele vem trazendo paz, Ele vem trazendo amor, Ele vem trazendo compreensão, Ele vem trazendo sensibilidade espiritual. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo, médico dos médicos, cura as nossas emoções, cura as nossas emoções. Diz o Senhor: deixo-vos a minha paz vos dou, a minha paz vos dou, a minha paz vos dou. Recebe o descanso e o carinho que flui de Deus. Uma última área de oração, uma última área. Vamos tirar um momentinho para orar, queridos. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Levanta as tuas mãos aos céus e diz: Senhor, eu recebo. Eu recebo aquilo que é meu, aquilo que é para mim. Essa noite, essa manhã eu recebo. A minha cura. A glória do Senhor vem vindo sobre ti. A glória do Senhor. Ao vir à frente, você fez espaço para a glória de Deus. E Deus agora está ocupando esse espaço, igreja. Eu estou declarando em nome de Jesus. Deus agora está ocupando esse espaço. Você fez espaço para Ele ao vir aqui à frente. Foi um passo de fé que você deu. Foi um passo de humildade que você deu. E Deus se orgulhou, se honrou disso. E Ele diz: eu estou ocupando esses espaços agora na tua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Unção nova, unção fresca, graça, graça, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça vindo sobre a igreja. Óleo de Deus, óleo do alto vindo sobre a igreja. Aleluia. Relacionamentos estão sendo curados. Relationships are being healed right now. Deus está restaurando amizades. Deus está renovando lares, renovando relacionamentos, restaurando amor, restaurando amizade, restaurando carinho, restaurando paciência. Eu preciso e recebo, Pai. Preciso e recebo. Aleluia, aleluia.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus está falando, eu quero que os irmãos saibam, queridos, que isso é pessoal, é íntimo, é pessoal para mim também, eu estou recebendo também. Ontem mesmo eu estava orando por uma situação na minha vida, e agora o Espírito Santo acabou de falar, eu te dei graça para perdoar mais uma vez. Eu te dei graça para perdoar mais uma vez. 70 vezes 7. Ontem eu estava conversando com Deus e falei, Senhor, já foi 70 vezes não sei quanto, Senhor, mais uma? E Deus acabou de falar no meu ouvido, mais uma sim, mais uma, 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário, e eu vou te dar graça. E eu estou compartilhando com os irmãos, porque eu quero que os irmãos saibam, é para mim também. Eu estou recebendo também, Deus está falando comigo e com você. Ah, mais uma sim, mais uma, eu vou te dar graça. Eu vou te dar graça. Ai, chovekebia, lide kovalai de la manchovekenia. Eu disse para os irmãos que tinha mais uma área de oração. Eu quero orar sobre a área financeira. Eu quero orar sobre a área financeira. Porque Deus quer agir de maneira poderosa na nossa vida financeira. A economia do mundo, as finanças do mundo estão por ser abaladas e sacudidas. A Bíblia diz que quando o mundo disser paz, paz, eles seriam surpresos. Como uma mulher grávida, seriam surpresos pelo terror que viria, quando eles menos esperassem. A economia do mundo está por ser sacudida. Mas na casa de Deus, em Betel, na casa de pão, vai haver fartura e abundância. Enquanto o Egito foi bombardeado pelas pragas, na terra de Gosém tinha luz, tinha vida, tinha provisão, tinha proteção. E foi nesse período que Deus reverteu os recursos do Egito e transferiu eles para Israel. Deus, nos próximos meses e anos, Deus vai usar as circunstâncias para enviar recursos para o reino de Deus, para a propagação do Evangelho, para a pregação do Evangelho, para a expansão do reino, para que almas sejam alcançadas. Eu lembro da história daquele pregador que veio tirar a oferta e ele falou, queridos, eu tenho boas notícias. Deus supriu todas as necessidades para o reino de Deus. E a igreja começou a dar glória a Deus. Ele falou, só que tem mais uma coisa. Ele pôs os recursos no teu bolso. E agora é hora de você abrir o bolso e deixar a provisão de Deus alcançar o mundo. Eu quero dizer profeticamente que Deus quer te abençoar nesse ano, quer abrir a porta de recursos para a sua vida, na condição que você seja fiel e generoso. Aprendemos ainda hoje que generosidade abre o caminho para o Senhor. Eu vou orar para que Deus te abençoe financeiramente, para que você possa abrir o bolso, ser fiel nos dízimos e ofertas e ser uma bênção para aqueles que precisam. Espírito Santo de Deus, eu oro pelos empresários da nossa igreja, pelos trabalhadores da nossa igreja. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão abrindo ou já abriram ou planejam abrir pequenas e grandes empresas. Eu oro, Senhor, pelos empresários, eu oro pelos trabalhadores da nossa igreja. E peço sobre eles uma graça especial para esse momento crucial na história da América e do mundo.
que aonde há escassez e falta, para a igreja possa haver fartura e abundância. Espírito de Deus, que a igreja esteja convencida mais do que nunca que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Que não haja medo, nem temor, nem apreensão no coração do povo de Deus. Pelo contrário, que haja autoridade e confiança. Fidelidade nos dízimos e ofertas. Generosidade na assistência social. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você levante a sua mão agora ao céu e comece a agradecer a Deus pelo que Ele já fez. E em fé declare que você já recebeu aquilo que é teu. Aquilo que é meu eu já recebi. Eu me aproprio daquilo que é meu, aquilo que Deus declarou, aquilo que Deus derramou, aquilo que Deus fez. A porta que Deus abriu, eu entro por ela agora em nome de Jesus. Eu rompo com o passado. Eu rompo com o passado e inicio hoje uma nova caminhada de vitória, caminhada de bênção, caminhada de graça. Eu hoje recebo a minha alegria, a minha paz, o meu amor, eu recebo expansão de amor, crescimento de alegria, expansão de paz, gozo no Espírito Santo, unção para toda boa obra é minha, eu recebo e desfruto em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus que ainda essa semana, não só eu, mas as pessoas ao redor verão diferença em mim, porque Jeová faz diferença. Em nome de Jesus eu declaro que as pessoas ao meu redor verão diferença, porque o Espírito Santo faz diferença, a unção faz diferença, a graça de Deus faz diferença. Eu declaro isso em fé, em nome de Jesus. Tetelestai, está consumado. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Dê um abraço no seu vizinho, uma salva de palmas para Jesus, uma palavra de encorajamento para o seu próximo. Jesus te ama e nós também. Tenha um excelente domingo, uma excelente semana. Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus. Vai com Deus. Um bom domingo e uma boa semana em nome de Jesus.